Bebê diabo, mulheres sensuais estampando as capas do jornal, mendigos famosos, além, é claro, de muito sensacionalismo através de suas manchetes. Já ouviu falar do Notícias Populares? Sabe que esse foi um dos jornais mais bizarros e icônicos da história do Brasil. O jornal se autoproclamava com o slogan de nada mais que a verdade, porém o público conhecia como o espreme que sai sangue. E o mais intrigante de tudo é que o jornal nasceu com um objetivo muito diferente do que se imagina, porque ele era um jornal político, exatamente político, que queria combater o avanço da mensagem comunista no Brasil, naquele contexto dos anos 60, com o regime militar, etc., que todo mundo já sabe. Tudo isso aconteceu por conta de um romeno, exatamente, o criador do jornal de Notícias Populares não foi brasileiro, ele foi um romeno que passou 10 anos nos gulags da União Soviética e tinha um ódio mortal por todo esse sistema. E dá pra ver que a história é maluca desde o começo, né? Isso que nós vamos falar hoje, a história do infame Notícias Populares. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais e acompanhar o nosso site, o Cova Merta. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Notícias Populares surgiu no contexto político e social brasileiro e mundial do século passado, ou seja, capitalismo versus comunismo. Para resumir, o jornal ele tinha como único objetivo combater a mensagem comunista que o concorrente, à última hora, empregava nas publicações. Só que, apesar desse seu objetivo, a estratégia dela era muito curiosa, porque uma das principais políticas do jornal era justamente evitar falar de política. Pois é. Tudo começou com Jean Melé, que era um jornalista e empresário da Romênia que se radicou no Brasil após passar 10 anos nos gulags da União Soviética, lá na Sibéria. Imaginar que ele tinha um espírito anticomunista muito forte. Entre os anos 30 e 40, lá na Romênia, o Jean Melé, que era o dono de um jornal chamado Momento, acabou chamando a atenção do regime soviético. Os comunistas já estavam ocupando o país desde 44, mas foi só em 47 que as consequências chegaram diretamente nele, né? Ele publicou algumas matérias que irritaram os soviéticos e no dia seguinte ele foi sequestrado por 2 oficiais comunistas. Pois é, e quando ele acordou ele já estava num trem em direção à Sibéria. Pra tu ver como é que eram as coisas naquela época, né? A libertação dele só viria em 58 durante o governo do Nikita Khrushchev, que atendeu o pedido do presidente dos Estados Unidos da época, que era o Dwight Eisenhower, que libertasse alguns presos políticos, né? E dentre eles estava o Melé. Quando ele saiu da prisão, ele teve uma surpresa, né, que a esposa e o filho dele tinham fugido e adotado uma nova identidade em um outro país. Mas ele não ficou triste, revoltado com isso, na verdade ele se conformou e resolveu também mudar de vida. Mas só que não se tem certeza por que ele acabou vindo exatamente para o Brasil, mas o fato foi esse, ele chegou aqui em 59, praticamente um ano depois, né? Chegou no Brasil, ele acabou encontrando com um ex-funcionário que trabalhava no Momento e descobriu que o cara estava trabalhando como jornalista no Última Hora. Assim, em dado momento, ele acabou sendo convidado também para ir para o periódico, mesmo que não falasse português tão bem naquela época. Mas ele acabou conquistando a confiança dos colegas e tal, e as coisas foram indo. Porém, né, como talvez vocês já devam ter reparado, 1959, precedendo os anos 60, que foram anos bem complicados aqui no Brasil, né? E o Melé começou a perceber muitas semelhanças, tá, com os rumos que o governo brasileiro estava tomando com o comunismo soviético, enquanto quando ele ainda era o editor-chefe do próprio jornal dele lá na Romênia, né? E além disso, aos poucos ele foi se dando conta de que o jornal da Última Hora compactuava demais com o comunismo. Bom, aí junta tudo isso, esse desgosto que ele estava tendo pela situação que o país estava tomando, e fora
né, o desejo que ele tinha de comandar o próprio jornal, ele acabou passando meses compondo uma ideia de um jornal próprio com um viés político mais conservador, justamente para combater a mensagem que a Última Hora propagava, né? Só que para poder financiar o projeto, ele acabou procurando o Herbert Levy, que era o dono do Gazeta Mercantil, que era também presidente da UDN na época, né? E também ele era deputado federal, ou seja, o cara acabava acumulando vários cargos, né? E no final, o Levy acabou gostando da ideia e concordou em patrocinar a empreitada. E assim, em abril de 63, nasceu o Notícias Populares. A proposta do jornal era transmitir uma mensagem política sem falar sobre política de forma ativa. Em outras palavras, o objetivo era contra-atacar a Última Hora com a própria fórmula, porém com esse viés mais conservador. E basicamente essa receita se resumia a sexo, crimes, esportes e sindicatos. E foi acrescentada algumas outras coisas que o próprio Melé acabou aprendendo enquanto comandava o momento, né? Que no caso eram manchetes bem curtinhas, chamativas e muitas vezes apelativas, né? Vamos ser sinceros. E também acompanhadas de letras garrafais que parte do jornalismo sensacionalista de todo o mundo. Aos poucos, todos esses elementos foram chamando a atenção do público, mas o Notícias Populares só entraria em evidência na cultura brasileira em novembro de 63, porque foi um dos jornais que cobriu de uma forma intensa, exaustiva, o assassinato do presidente Kennedy lá nos Estados Unidos. Pois é. Apesar disso tudo, é inegável que o Jean Melé era um administrador e um empresário muito competente, porque ele transformou uma estrutura praticamente precária em uma coisa muito respeitável para os padrões da época, apesar, né, é claro, da gente ver que saber que o jornal era muito sensacionalista e tudo mais, a estrutura, a forma de trabalhar era sim muito respeitável para o que se conhecia na época. Outro mérito do jornal Notícias Populares foi a cobertura de desastres naturais, que era uma coisa que não era muito abordada pelos jornais da época. Muitos dos jornalistas que trabalhavam no Notícias Populares, eles sofreram as consequências de enchentes e coisas do tipo. Tanto que tem até uma história que dizem na época, né, que muitas das matérias sobre as enchentes foram escritas por jornalistas que estavam de gravata e cueca, né, porque, né, eles tiveram que enfrentar a água para chegar na redação. E vale destacar também que o Notícias Populares coexistiu com um regime militar, então muitas pessoas devem estar se perguntando como é que a censura da época permitia que esse jornal existia. E a verdade é que quando o Melé se tranquilizou que o comunismo não ia ser instalado aqui no Brasil, né, ele decidiu que iria tomar um rumo mais de jornalismo popular mesmo, coisas que a gente já conhece. E também o jornal, como ele tinha essa mensagem anticomunista, os militares costumavam fazer uma certa vista grossa, né, para algumas bizarrices que acabavam acontecendo. Os problemas que o jornal enfrentou foram justamente depois da redemocratização, porque inclusive tinha algumas decisões judiciais muito arbitrárias e promovido por pessoas que inclusive se beneficiaram com o espaço promovido pelo jornal, como o próprio cantor rei Roberto Carlos. O jornal também teve vários comandos ao longo dos anos, sendo que o final da gestão do Melé aconteceu em março de 71, quando ele acabou falecendo. A trajetória do Notícias Populares está recheada de histórias bizarras e absurdas que fica impossível cobrir todas aqui no vídeo. Mas então a gente vai pensar duas das melhores, e essa primeira aqui inclusive pode soar muito familiar. Algumas das melhores histórias que se sabe por aí no jornalismo mundial aconteceu por um motivo muito simples, é que tem muitos jornalistas que têm uma boa relação com os policiais, e os policiais estão diretamente ligados a histórias muito cabulosas que tem por aí, né? Então acaba que em primeira mão muitos repórteres que têm essas boas relações acabam recebendo essas melhores histórias, né? E o caso do Pelezão não foi diferente. Tudo aconteceu justamente por conta dessa boa relação que um repórter
tinha com a polícia. Em uma madrugada do final de agosto de 84, o fotógrafo Tarcísio Mota foi acordado por um telefonema dos policiais de um distrito policial de São Paulo, alegando que eles tinham uma baita de uma história, né? O caso envolvia uma relação sexual entre um mendigo e uma psicóloga em frente ao sopão dos indigentes no bairro do Cambuci, em São Paulo. E aparentemente tudo foi realizado em público, com direito a várias testemunhas. A dupla, acabou sendo conduzida até a delegacia e o mendigo foi libertado após os próprios policiais levantarem um valor para fiança. A mulher acabou sendo liberada pelo próprio marido, né? No dia seguinte, o fotógrafo acabou chegando com toda essa história para o editor do jornal, que acabou dando toque especial na narrativa e deu um apelido para o indigente, Pelezão. Era mais por ele ser negro do que qualquer outra coisa, vale dizer. A manchete foi uma das mais históricas, do Notícias Populares. Psicóloga pega na marra e violenta o indigente. Pois é. As vendas do jornal dispararam e quando perceberam o interesse do público foi dada uma sequência na história. A exposição pública do Pelezão rendeu até mesmo um emprego como porteiro de luxo em uma boate na cidade de São Paulo. Sua fama era tanta que ele chegou a aparecer no quadro Perdidos na Noite que o Faustão apresentava naquela época. Nossa, eu sei, isso tudo lembra um outro mendigo que ganhou fama recentemente. Porém, em janeiro do ano seguinte, o jornal noticiaria que o Pelezão voltou a ser um mendigo, porque ele não se adaptou muito bem à vida de trabalhador. Ele inclusive teria sido preso tempo depois por furto. E, além de tudo, a psicóloga que deu início na fama dele supostamente teria visitado ele na prisão, mas isso daí nunca foi confirmado, Mas só que isso não impediu que no Notícias Populares publicasse uma manchete que dizia exatamente assim: psicóloga foi matar saudade de Pelezão. No fim das contas, a gente não sabe qual foi o desfecho que o Pelezão, o nome do Paulo Gonçalves, acabou tendo. A última notícia que a gente teve dele é que lá no começo dos anos 90 ele ainda seguia na prisão. Mas é claro, não tem como falar do Notícias Populares sem falar da cereja do bolo. Vamos falar agora do bebê diabo. Vamos lá então, Tudo começou num sábado sem qualquer boa notícia para dar na edição do 11 de abril de 75. A única coisa que tinha acontecido foi que um suposto fato de uma criança nascida em São Bernardo do Campo que tinha uma abertura no cóccix, que é uma condição médica que é facilmente resolvida com uma cirurgia logo depois que a criança nasce. Não é nada muito grave e também não chega a ser tão incomum assim, Mas só que também diziam que a criança tinha protuberâncias na cabeça, como se fossem chifres. E assim, tudo com essa história na mão, foi escrita uma crônica de terror dizendo que o diabo tinha nascido em São Paulo e que a criança havia nascido com um rabo e 2 chifres. E aí, curiosamente, com essa matéria, logo na edição de segunda-feira, acabou rendendo muito mais do que esperado, sendo que por causa do encalhe, que são os jornais que não são vendidos, sempre sobram algumas centenas, talvez milhares de exemplares, porém naquele dia restaram apenas 8 jornais em todos os pontos de venda. Pois é, os diretores do Notícias Populares continuaram com a história, porque estava rendendo muito, mas só que isso rendeu muito problema com os próprios jornalistas, que não estavam nem um pouco afim de sustentar aquela mentira, que era uma mentira. Mas então, o dinheiro falou mais alto e foi dada sequência na história. E, como disse, assim foi feito. No final das contas, por causa dos desdobramentos posteriores, é quase como se a criatura tivesse virado contra os próprios criadores, porque foi um total de 27 matérias publicadas ao longo de vários dias. Inclusive o bebê diabo ele chega a ser objeto de estudos até hoje, porque foi uma das maiores histórias talvez de uma histeria coletiva que a gente tem notícia,
Bom, e, né, os próprios leitores acabavam fornecendo vários relatos, supostamente avistando o bebê diabo em diferentes áreas do ABC paulista, né? Mas precisamente nos telhados das casas, né? Não sei porquê, mas tudo bem. E até mesmo a procissão foi marcada para expulsar o bebê diabo. Ai, eu me divirto com essa história, tá louco. E, bom, isso parece que tudo vai ficando pior, né? Porque supostamente esse bebê diabo é responsável por atitudes não tão convencionais, como destruir terreiros de umbanda, despachos e causar acidente de trânsito. E como se tudo não ficasse mais maluco ainda, o Zé do Caixão, que era o personagem criado pelo Mujica Marins, ele entrou na caçada pelo bebê diabo. E aí, em dado momento, por conta disso tudo, foi supostamente flagrado que o bebê diabo teria fugido pro Nordeste, mas depois ele foi visto de novo no ABC. Olha, ai, tá louco. Eu não sei como é que essa história... Eu não sei como essa história foi tão, mas olha que coisa maravilhosa, tá louco.